Mas antes da gente iniciar diretamente com as ferramentas, com as estruturas que estão englobadas dentro do Microsoft Fabric, né, dentro do que o Real-Time pode nos apresentar, dentro do que a gente pode criar com a parte de agentes, essa estrutura nova, essa parte de interação direta com meus dados, a gente precisa entender um pouco do cenário atual do nosso mundo de dados, o que que a gente tem aqui hoje em dia, né? A gente sabe que nos últimos anos a gente vem vivendo uma explosão gigantesca de dados, né? Desde a parte onde a gente consegue ter ali a interação direta com esses dados via uma ação para a parte de plataformas segmentadas voltadas para comércio, a parte de processo de conexões ali com as redes sociais, várias máquinas e sensores gerando dado, só que a gente tem alguns processos que a gente precisa fazer com esse dado, que é criar uma ação. E essa ação de dados, a gente vai encontrando algumas dificuldades para torná-la verdade, né? Para torná-la alguma coisa palpável, algo que realmente a gente consiga usar, né? Porque os dados por dados, eles não trazem nenhum enriquecimento para a companhia, eles não trazem nada que seja uma coisa construtiva, eles não são transformados em informações. E o que dificulta isso, né? O que faz com que eu não consiga chegar a esse outro lado, ou que eu consiga alcançar a potência de um real-time intelligence, a criação de agents em cima dos meus dados? Está principalmente ligado nesses três pilares. Às vezes eu tenho plataformas muito segmentadas, onde eu tenho uma parte em um lugar, uma estrutura em outro, eu tenho aqui uma segmentação muito robusta de onde estão meus silos de dados. E aí entra o segundo pilar, que é uma dificuldade muito grande de eu conseguir fazer a integração entre essas plataformas, entre essas estruturas. E o ponto principal, né? Uma coisa que a gente viu no Gartner, a gente pôde participar, né, Lê? Que é uma coisa que está muito pegando na parte de inteligência artificial e dados para chegar no outro patamar, que é a parte de governança e segurança. Ou seja, se você tem vários segmentos, várias estruturas, vários pontos, não tem integração, sem governança, a gente não consegue dar o próximo passo. Com isso, a gente entra, né, Lê, dentro da parte do Fabric. O Fabric, pessoal, ele é uma estrutura, um ecossistema totalmente unificado. Então ele traz para a gente uma experiência muito voltada ao SaaS, né, o Software as a Service, né, onde a gente consegue ter alguma coisa palpável ali num único lugar, com todo um processo de segurança e governança, uma computação e armazenamento no mesmo lugar, e eu posso aplicar vários modelos de negócio. Então eu consigo criar, eu consigo expandir e eu consigo otimizar e escalar a minha estrutura de dados, podendo chegar a um processo de maturidade, a conseguir sanar uma necessidade como a parte do Real-Time Intelligence, né? Agora sim, pessoal, dando início aí depois dessa abertura para vocês entenderem onde a gente está hoje com os dados, né? O que a gente está conseguindo criar, entra a parte do Real-Time Intelligence dentro do Fabric, né? O Real-Time Intelligence, ou RTI, né, como o Lê comentou no início, ele é uma das capacidades mais inovadoras do Microsoft Fabric, porque ele permite fazer todo o processo de dados, desde o processo de captura, a parte de análise, a parte do processamento, totalmente em real time. Enquanto eles estão sendo gerados, eu consigo visualizar, trabalhar e estruturar a geração de insights em cima desses dados de forma real time. Então eu consigo, com base em toda essa estrutura, né, de conectores, hoje, dentro da estrutura de real time intelligence, o que a gente tem de RTI mesmo dentro do Fabric, ele é o best in class da parte de conexões, ou seja, ele é o melhor que hoje existe no mercado quando eu falo de conexões em real time, seja ele na parte de um mirroring de dados, uma integração direta através de eventos, seja ele direto com integrações do meu Cosmos, do meu SQL, da minha parte do Fabric, enfim, toda essa parte de conexão, essa estrutura do real time, ela traz essa possibilidade de integração centralizada no meu Real Time Hub, pessoal. O Real Time Hub, ele é onde acontece a mágica do real time, é onde ele consegue trazer
todo o processo de conexões dos nossos dados, né, os integradores, os nossos conectores, com os 4 pilares de execução que a gente tem hoje dentro do Real-Time Intelligence, que é onde a gente tem o processamento com Event Streaming, a parte de análise com Event House, a parte de visualização com Real-Time Dashboards ou também com o próprio Power BI sendo conectado, e os nossos actions, as nossas ações, onde a gente consegue criar gatilhos com a parte do Real-Time Intelligence. E lógico, toda interação e integração desses dados, pessoal, eles ficam na base ali da camada de dados do Microsoft Fabric, né, a parte do OneLake. Então, onde a gente consegue criar, onde a gente consegue escalar, quando a gente consegue fazer todo esse processo, ele é totalmente integrado com o OneLake. Então, tudo que eu crio no meu Real-Time Intelligence, ele me dá essa possibilidade. E, claro, a inteligência artificial não poderia ficar de fora. Todos os meus componentes do Real-Time Intelligence, eles são orquestrados com o meu processo de inteligência artificial integrada do Copilot. Então, para eu tirar insights, apoiar no processo de criação, resolver alguns problemas de erros, o Copilot já está integrado para fazer essa criação de forma nativa. Ô Henrique, deixa eu perguntar uma coisa para você. Claro. Como que era feito antes de você ter o Real-Time Hub? Qual que era o... Eu quero ter dados em tempo real. E aí, como que era feito antes? A gente não combinou nada, né? A gente não combinou nada aqui. Não, isso aqui quem sabe faz ao vivo, né? Isso aí, tempo real. Que é muito tempo bom. Real então, mesmo. Antes dessa estrutura, Thalê, o que acontecia? Eu tinha uma capacidade muito limitada de eu criar esse processo de conexão em real time. Tá? Então eu tinha que gastar um processamento muito alto em conectores, por exemplo, do Azure Databricks, ali alguns processos fazendo streaming de dados em algumas fontes de dados. Então eu tinha que fazer aquele processo quando a gente iniciou, fragmentar muito os meus processos. E para gerar a parte do insight, eu tinha assim, alguns recursos como Power BI fazendo a conexão ali Direct Query, né? Eu tinha algumas limitações para isso. Direto aos dados. Né? Exatamente. A gente fazia essa conexão ali e tinha um pouco de dificuldade, principalmente por conta dos conectores, né? Tinha algumas barreiras um pouco mais complexas, então acabava que partia para outras fontes de estruturas, um pouco mais hardcode, fazendo algumas estruturas em Python, em PySpark, para poder fazer os gatilhos não tão integrados. Eu tinha algumas... podia fazer algumas integrações via Synapse, lá dentro do Azure também, para fazer essa estrutura com Machine Learning já também, só que ele não chegava a conseguir me entregar toda a etapa de construção em real time. Então eu tinha ali alguns gaps, por exemplo, para fazer algum tratamento do dado, que é o que a gente vai ver muito em seguida, né? Então, para fazer hoje o que a gente faz dentro do Microsoft Fabric do real time, eu tinha uma complexidade muito grande, principalmente nesse cenário que eu coloco aqui, onde hoje a gente consegue ter fontes de dados de diversos clouds, tá? Então, toda essa parte de cloud que hoje eu tenho e posso integrar de forma nativa com o Real-Time Intelligence, conectando em fontes do Azure, como SQL Server ou Cosmos DB, ou até mesmo a parte de uma AWS, uma GCP da Google, né? Então, eu consigo fazer tudo isso integrado de forma nativa, né? Na parte do Real-Time Intelligence. Então, essa barreira de fragmentação, essa barreira de estrutura que o Real-Time Hub tira pra gente, ela acelera todo esse processo, tirando um pouco o processo complexo, muito robusto, que precisavam de pessoas com muito conhecimento para gerar, uma pessoa muito especialista, eu acho que essa é a palavra, para conseguir fazer ali a estrutura de conexão. O que hoje eu consigo matar, entre aspas, dentro do Event Streaming, onde eu consigo fazer todo o meu processo de ingestão de dados, com o processo de Kafka, a parte de conexões integradas de forma nativa com o Event Hub, IoT Hub da própria Azure, né? Então eu não preciso mais sofrer tanto como onde eu acho esses conectores, tá? Então aí que entra esse turnkey point do Real-Time Hub. Ele facilitou todo esse processo de criação, tirando aquela complexidade tão robusta que existia antes desse processo de criação. E você que tinha que construir esses conectores para você poder fazer o ingest ali e o processamento, garantindo o que estava indo e voltando.
Bem Exato. bacana. Além de todo o Uhum. processo feito da parte do ingestão e do processamento, também tinha algumas dificuldades para a parte de armazenamento dessa informação, né? Que hoje é suprido pelo Event House, né? Onde a gente faz todo o processo de queries, o processo de filtragem, o processo de agregação e muito mais dentro da estrutura através do que é o queries, né? Então, tudo que eu consigo fazer também, que é o, tá, só para todo mundo entrar na mesma, né? O Custom Query Language, ela foi desenvolvida pela Microsoft mesmo, tá? Isso que foi bem uma coisa bem legal. Hum, A Microsoft evoluiu, que é uma linguagem muito similar ao SQL em alguns comandos ali, só que ela é voltada para um processamento em real time, tá? certo. Então acontece, tudo que eu tinha ali de dificuldade para fazer esse processamento, hoje ele está centralizado no mesmo lugar. Então, além de eu fazer ingestão, processar esse dado, meu armazenamento com o processo de filtragem, junções e agregações em real time também é possível via Event House. Então, essa conexão, ela gera para mim ali a minha parte de banco QQL, né, meu banco de dados QQL, né, onde eu consigo fazer meus fluxos e filtragens, e toda essa composição do Data Explorer, que eu também tenho, as fontes relacionais da estrutura. E hoje, Uhum. eu acho que a parte principal é onde que eu faço, pego essa estrutura de dados, gero essa estrutura, mas eu preciso gerar insights, eu preciso transformar isso em algo que eu possa usar na minha companhia, né? Então, para eu fazer isso, eu também utilizo dois outros grandes pilares, como eu falei no começo ali, do Real-Time Intelligence, que é o Real-Time Dashboard, que eu posso conectar de forma direta hoje dentro desse meu Event Hub, desculpa, dentro desse meu Event House. Então, toda a parte do Event House, eu consigo já criar esse Real-Time Dashboard, mas eu também tenho dois outros caras de visualizações e ações ali que eles podem me apoiar, que é a parte do Power BI, conectando via Direct Query aqui, eu construo aqui o meu Event House, gero ali o meu QQL database, consigo conectar de forma direta do meu Power BI, que é um ponto que muitas pessoas perguntam, né? Posso conectar meu Power BI no QQL? Sim, você pode. E aí, lógico, você Uhum. também corre o risco de, dependendo da forma que você construir, você perde a camada de real time, né? Você acaba perdendo se você não fizer as configurações corretas, mas há sim a possibilidade. Mas além da parte de visualização do Power BI, você também tem o Activator, né, onde ele gera ações, onde você consegue colocar, por exemplo, uma coisa que é muito bacana, eu vou falar um pouco mais para frente, quando você tem sensores de IoT. Ah, eu preciso que aconteça alguma coisa quando a minha máquina pegar a temperatura X. Acontecer na minha estufa, depois de leitura de 1.000 produtos, eu tenho que fazer uma manutenção, me ativa. Então eu tenho isso de uma forma mais São dinâmica hoje. gatilhos, né? São triggers, as antigas Perfeito. triggers do seu banco de dados que você pode programar ela com Isso alguma aí. instrução, né? Então você, essa métrica aqui, se a temperatura subir de tanto, me soa um alerta, me chama isso. Ele vai estar dentro de uma linha que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que são os agentes de abordagens determinísticas. Bora lá, segue aí. Muito bom, Então, muito bom. E aí, pessoal, e o que é mais legal de tudo isso é que todas essas estruturas de dados, como eu falei e repito, ela está totalmente estruturada, armazenada dentro do OneLake, tá? Então a gente consegue fazer tudo dentro de uma forma estruturada e governada com o OneLake, né? E lógico, todo o processo ele me gera uma orquestração com IA por conta de todo esse conteúdo que eu tenho, todo esse processo que eu construo em Real-Time Intelligence, além de eu poder ter o meu apoio com a parte de IA integrada, eu consigo gerar vários tipos de automações ali dentro, né? Seja ele com notebooks, seja ele com insights, mas eu posso detectar automaticamente anomalias de sensores, posso fazer previsões imediatistas da parte de comportamento, eu consigo fazer todo esse processo acontecer muito mais rápido do que acontecia antes. Então, antes eu tinha um problema muito grande de retorno, como que eu conseguia trabalhar com esses dados. Na verdade, eu tinha uma limitação muito grande, né, na parte de criação de insight. Hoje a gente já não tem mais isso com a parte de Real-Time Intelligence, né? Então, Real-Time Intelligence acelerou esse processo dentro da parte de camada de Real-Time Intelligence com a parte de geração de insights. E o que é principal? Eu não posso falar da parte de Real-Time Intelligence IA dentro do Fabric sem falar do ponto que eu falei que é o principal dentro da estrutura hoje de dados, que é a governança, com segurança.
eu preciso escalar isso. E o que eu utilizo hoje para fazer isso, pessoal, é o Purview, né? O Purview ele é a ferramenta integrada nativamente, né? Então, Lê, a gente sabe que tem outros projetos, né, que existiram ali com o Uhum. Purview. O Purview é uma ferramenta à parte ali do Azure que faz esse apoio de catálogo, estrutura de dados e tudo mais. Só que o Purview no Fabric, ele nos dá um processo muito, um poder muito maior, tá, pessoal? Porque o que acontece? O Microsoft Purview, além dele premiar em tudo que tange o Microsoft Fabric, né, e com os seus principais pontos, ele vai gerando para mim uma velocidade muito grande para eu conseguir gerar essa parte de governança e segurança, porque ele tem tudo isso de forma integrada com a minha parte do Microsoft Fabric, tudo está conectado. Então, tudo que eu permeio dentro do Fabric, seja ele no Real-Time Intelligence, seja ele na parte de Lakehouse, seja na minha parte de notebook, seja nos meus agentes, Uhum. tudo é integrado. Então, eu consigo fazer isso de forma rastreável, eu consigo garantir com que os meus dados estão sendo realmente estruturados. E, lógico, toda essa parte de apoio, estrutura de dados, ela pode vir a ser feita o processo de criptografia de dados, né, o processo de aplicação de políticas e conformidade, conforme a parte de LGDP, a parte de DPR, a ISO, a parte do IPA. Então, todas essas estruturas de dados também são cobertas pela parte do Purview. Bom, mas já que a gente está falando tanto de Real-Time Intelligence, né, a gente está colocando ali muito a parte de Real-Time Intelligence, o que é o Real-Time Intelligence está falando que ele faz parte do Fabric, mas que parte ele faz do Fabric? Né? O que acontece com ele? Que componente ele é dentro do Microsoft Fabric? Pessoal, o Real-Time Intelligence, ele tem esses 6 principais pilares dentro dele, tá? Onde os 4 primeiros ali são os mais utilizados, que é a parte de gestão de dados, gestão de eventos, a parte de analytics em tempo real, dashboards em tempo real e gatilhos em tempo real, mas ele também tem outros dois muito importantes, tá? Onde ele tem a IA em tempo real, que ele pode fazer todo o processo de interação com esse seu dado, de forma de tiração de insights mesmo, de estruturas, que ele pode te apoiar, até a ação orientada aos eventos, tá? Então tudo que acontece ali dentro do seu hub é muito bacana, porque você faz todo o processo dentro do seu event stream, podendo conectar essas fontes, essas estruturas finais, tá? Então, o que acontece? Se vocês tiverem ali uma necessidade de criar um conector direto no seu banco que tem IoT, por exemplo, e vocês precisam fazer uma limpeza, uma estruturação desses dados, depois vocês precisam criar um gatilho para sempre que for encontrado uma regra, fazer algum processo e depois gerar um real-time dashboard ali, onde você vai conseguir ver a evolução dentro do seu IoT, da sua camada de chamados, da sua equipe de telefonia, enfim, várias frentes, isso tudo vai centralizar dentro do Real-Time Intelligence, tá? E o Real-Time Intelligence, ele é só uma das muitas estruturas que tangem hoje o Microsoft Fabric, tá? Então, hoje, dentro do Microsoft Fabric, você tem toda a parte de Synapse, parte de Data Factor, Databases, Industry Solutions, isso aqui tá entrando agora uma evolução muito bacana. E lógico, o que todo mundo conhece, provavelmente de dados, todo mundo já ouviu falar, o Microsoft aí Power BI, né? Só para a gente recapitular, tá, pessoal, uma estrutura e reforçar o que a gente está falando aqui, tudo que acontece do Real-Time Intelligence no Real-Time Hub, né, eu consigo ter uma estrutura totalmente orquestrável, totalmente ali governável com a minha parte do Purview, totalmente centralizada essa parte de dados com o OneLake. E como a gente vem falando, né, o Real-Time Intelligence ele pode ser usado para vários segmentos, ele pode ser usado para várias dores, mas as principais que eles são usados, os cases que a gente está trabalhando, principalmente são voltados a esses 4 pilares. Né? Então, o que acontece? Muito voltado para a parte de sensor de IoT, onde eu consigo tanto o processo de manutenção, produção, criação, evolução dentro do meu maquinário de forma real-time, parte de rastreamento de entregas. Quem aí não usa o iFood, né? Quem aí nunca pediu alguma coisa no iFood e estava pronto para pegar o seu pedido quando chegasse? É o Real-Time Intelligence que pode fazer isso também, né? Indo para uma ótica um pouco mais geral, assim que a gente consiga entender. Parte de fraudes bancárias, né? Quem não gostaria de ser alertado em segundos quando foi entrado na sua conta, ou foi feito algum processo em seu nome, ou recebeu algum problema com o cliente, ou o cliente fez algum pagamento errado, ou foi gerado algum boleto de forma incorreta, enfim, uma infinidade que a gente pode também estar utilizando
a parte de fraudes bancárias. Mas um ponto que isso entra em qualquer setor, pessoal. Isso aqui é possível em qualquer área, que é a parte do meu comportamento de usuários, onde eu faço uma análise contínua. Vejo como que meus usuários estão usando minha estrutura, meus sistemas, as minhas partes de tecnologia, seja meus usuários internos, sejam meus usuários externos. Então eu consigo gerenciar isso de uma forma muito rápida, muito em real time, né? Então o que acontece? Todo esse processo digital, ele é possível entender esse comportamento enquanto eles ainda estão navegando, né? Então, poxa, eu estou navegando na estrutura, eu estou criando a estrutura e eu consigo já ter uma noção do que esse meu usuário está fazendo e qual que vai ser o próximo passo, possivelmente, para ele. É importante também trazer, Henrique, um cenário que é um cenário também que é bem utilizado dentro das instituições, pessoal, que é a questão da observabilidade dos seus sistemas. Você também pode utilizar para a questão dos metadados, né? Então, por exemplo, a gente já está usando para poder fazer gestão de agentes. Então, assim, para vocês poderem ter uma ideia, né? Quem é que são os concorrentes do Real-Time Intelligence hoje dentro do mercado? Onde a Microsoft se posiciona. Então, você tem hoje, como companhia, a Microsoft completa dentro de todo o universo de plataforma, que é a grande diferença. Eu estava ontem conversando, acho que com... Ontem com a Dilson. Acho que o Dilson tá aí, né, Dilson? Dá um salve aí no chat aí. Estava conversando com a Dilson, que é um cliente nosso, ele estava falando sobre isso, né? Que é a questão de toda a parte da integração da plataforma da Microsoft é o que você ganha ali, né? Você ganha muito bem. Então você tem o Kafka que funciona muito bem, né? Você tem a possibilidade de você fazer ali o seu streaming de informações, muito bacana, funciona legal. Mas como é que eu faço? Ah, o Dilson aí, ó, salve, Dilson. A gente estava falando sobre isso, né? Sobre essa questão de você ter ele integrado num único local, né? Então isso é um grande diferencial, né? Então você também pode usar ele, né, para fazer isso. Então, dentro de outros concorrentes, então o Google Cloud, por exemplo, você vai ter que ter o Dataflow, mais o BigQuery, mais uma estrutura de PubSub, né? Que aí sim é uma estrutura de acknowledge, né? Quando você manda lá uma cartinha, ele garante para você que aquele dado foi, se não foi, ele tenta de novo um outro momento, né? A AWS tem a sua estrutura também, né? Que é ele usa o Redshift, né? Que também é um projeto interessante para você poder fazer streaming de dados. Aí você tem o Snowflake, você tem a própria Databricks também, que tem as suas soluções, que você tem live tables, que você vai poder fazer o seu trabalho de observabilidade de tempo real. Então, só trazer uma outra visão aí também de casos de uso que pode ser utilizado, né? Sensacional, é fantástico. E Boa. a parte do Real-Time Intelligence ela é muito importante, ela acelera muito, ela cria muito insight. Mas tem uma outra coisa que a gente vai falar aqui hoje que gera muito insight também, né? Que cria Vamos muito, lá. que faz com que evolua muito, né? Que é a parte aí do Fabric Agents, tá? Fabric Data Isso aí eu quero Agents ver. é uma nova funcionalidade fantástica que a Microsoft lançou no último Microsoft, no FabCon. Tive a oportunidade de estar lá no finalzinho de março em Las Vegas, onde a gente recebeu várias novidades, várias features que a Microsoft estava pretendendo para o próximo ano fiscal, para o próximo ciclo dentro do Microsoft Fabric, e trouxe esse cara que eu acho fantástico. É um cara que vai revolucionar muito. Por quê? Toda a estrutura que a gente vai ver aqui dele hoje, as funcionalidades, como que ele se baseia e onde ele consulta, como que eu faço essas consultas em linguagem natural. Então, o Fabric Agents, ele funciona de um jeito muito peculiar da estrutura Fabric, trazendo aquele processo um pouco mais fácil de criação, um processo mais ali palpável para a parte de negócios e também para a parte de desenvolvedores. Então, ele tem uma estrutura de criação muito friendly user. Então, onde o desenvolvedor do agente, esse desenvolvedor do agente não necessariamente precisa ser um desenvolvedor, né, ele tem a capacidade de fazer esse processo, de conectar os seus dados com contextos específicos, ou seja, você está lá no seu Microsoft Fabric, você tem toda a sua estrutura de silos dentro do OneLake, né? Você tem toda essa estrutura criada dentro de lakehouses, dentro da parte dos seus silos e com a parte de estruturas de segurança, você simplesmente faz o processo de conexão do seu agente dentro desses dados estruturados, semi-estruturados, não estruturados, que estejam tratados dentro do seu lakehouse, conectado de forma nativa, né? Você não precisa ficar criando vários conectores, você tendo isso dentro do OneLake, ele já se conecta, você consegue falar com quais documentos,
documentos, quais arquivos, quais tabelas ele vai poder trabalhar, e você vai definir quais são as instruções desse agente, quais são os exemplos, os limites que ele pode ter. Então, tudo isso você faz no momento de criação, totalmente friendly user. E depois você recebe ali o processo totalmente utilizável, vamos dizer assim, o agente funcionando, o agente já pronto para ser treinado e testado dentro da camada Fabric. Tá, então vamos quebrar um pouco o protocolo aqui também, Ricão, que tem uma pergunta do Gabriel aqui, ó. O Gabriel, ele falou que... Opa, vamos lá. A pergunta dele é, usando um Lake Hyper-V, que vai exatamente disso aí, ó. Eu consigo criar um agente único no Copilot que utiliza uma base de conhecimento segregado por RLS. RLS, ele quer dizer de Role Level Security. Exato. Para cada caso de login em específico? Esta é a pergunta dele. Muito boa pergunta, Gabriel. Vamos lá, sim, é possível, tá? A gente consegue criar um Data Agent conectado direto no nosso OneLake, e ele respeita todas as regras que você construiu no OneLake Security, tá? Que é onde você vai fazer o seu Role Level Security, que o OneLake, ele tem a camada de segurança do OneLake, tá? Então você pode fazer todo o processo de Role Level Security, Object Level Security, Column Level Security, então você tem várias formas de ter camadas de segurança dentro da estrutura do OneLake, conecta dentro desse agent, ele pode ser orquestrado por uma camada de Copilot, ele pode ser orquestrado ali por toda uma estrutura do Azure AI Foundry também. Tudo isso você consegue fazer e ele respeita toda essa segmentação e estrutura de dados de forma nativa, tá? Boa. Então, respondido, Gabriel. Aí. É trabalhoso, tá, Gabriel? Não é um negócio... É trabalhoso. Sim. Você tem que entrar no Purview, colocar... Exato. Você deve imaginar ali, não é isso um aqui negócio... que eu coloquei aqui, né, é para um agente mais base, um agente mais rápido, uma coisa voltada para o seu negócio dinâmico. Quando você começa a utilizar muitos perfis, estruturas, a parte de Azure AI Foundry, colocar camadas de segurança, você vai subindo sua complexidade, né? Exato, Você vai tendo etapas, né? Então é bem importante você entender esse processo. Tá, Gabriel? Muito importante mesmo. Toda a cadeia de autenticação, né, e as seguranças das camadas envolvidas tem que estar configurada corretamente. Acho que essa é a instrução, né? Para poder funcionar em RLS. Muito bom. E aí, pessoal, poxa, como que eu configuro então meu agente? Já que você está falando que é tão simples assim, então vai ter uma lista de checklist que eu vou ter que fazer, pelo menos, para eu fazer a criação dele, não é mesmo? Não. Depois que você tem, pessoal, você conseguiu adquirir ali a licença do Fabric, né? Você obteve a licença do Fabric, criou uma workspace, relacionou essa licença a essa workspace, desculpa, você vai ter a sua licença do Fabric, você criou essa workspace, você relacionou a sua licença do Fabric a essa workspace, você já está com suas fontes de dados definidas, criadas no seu Lakehouse, você já tem ali dentro como fonte de dados possíveis de seleção, é simplesmente você fazer um processo de criação do seu agente, literalmente você vai pegar lá o conectorzinho dentro da sua lista, do seu menu de possibilidades do Fabric, conectar nessa fonte de dados, colocar ali a parte do comportamento que você quer que ele tenha, as instruções desse agente, o que você quer que ele fala, e pronto, você já está com o seu teste pronto para ser publicado, para você ser utilizado pela sua companhia. São 4 steps, pessoal, é muito simples, é muito dinâmico, então é um processo que você consegue escalar muito bem, evoluir muito bem, né, de forma rápida, de uma forma totalmente orquestrável. Mas, Henrique, quais são os benefícios, né, Lê? Quais são os benefícios de eu conseguir ter minha parte de agentes, eu ter a minha parte de real-time intelligence, tudo dentro do Fabric, tudo centralizado? O que eu ganho com isso? O que me acelera? Eu tenho alguns benefícios muito importantes, mas os principais, eu tenho acesso instantâneo aos meus insights. Então, todos os meus dados, né, a parte quando eu combino ali o processo de Real-Time Intelligence com Fabric, dentro do Microsoft Fabric, ele vai entregar para mim um patamar totalmente produtivo, tanto de inteligência artificial quanto de dados. Então, primeiro, eu tenho um acesso instantâneo a esses dados, onde eu consigo gerar insights no tempo real, eu consigo evoluir a minha camada da companhia de uma forma mais estruturada e nada de esperar por atualizações, processo noturno, esperar D-1, D-2, D-3 da minha estrutura para tomada de decisão, quando tem alguma coisa mais
rápida, uma coisa mais urgente para ser criado. Mas além de eu ter esse processo o momento de acesso instantâneo, eu também tenho um empoderamento da minha área de negócio, porque eu consigo utilizar IA generativa para que minha área se sinta mais confortável, gere insights mais rápido, eu consigo fazer por meio de agentes, eles entendam ali, interpretem meus dados com a minha segurança e meu contexto. Então, o que o Gabriel disse aqui, ele é muito rico aqui, porque eu consigo criar uma camada complexa dentro da minha companhia sem eu ferir meus processos de segurança, sem eu ferir o meu processo de regras que eu já tenho ali dentro. E o que acontece? Eu consigo fazer uma exploração analítica desses meus dados mais simplificada. Então, eu consigo fazer com que o meu vendedor ele gere insights dos meus clientes mais rápido. Eu consigo fazer com que minha equipe de chamado ela entenda onde está o maior gap de estruturas, onde eu consigo também controlar toda a minha ingestão e estrutura de real-time via a camada Real-Time Hub, a parte do Real-Time Intelligence. Então, toda essa parte de interação, ela evolui. Mas para quê? Para que eu consiga tomar as decisões mais ágeis, para que eu consiga ter um processo mais confiável, eu consigo ter um processo de contextualização em cima do meu dado, onde eu possa ter um processo sem precisar fazer eliminatórias, eu não preciso ficar falando assim, será que eu faço primeiro essa parte, depois essa? Não, tá, pessoal? Isso é uma coisa totalmente que eu consigo orquestrar dentro do Real-Time Intelligence, dentro do Fabric Agents, né? Então, toda essa evolução, todas essas estruturas que eu tenho aqui dentro de casa, dentro do Fabric, eu consigo criar de uma forma mais dinâmica. E, Henrique, posso usar isso agora? Posso sair daqui e fazer o meu Real-Time Intelligence? Posso ligar para a L3 e me ajudar a fazer meu Real-Time Hub agora? Pessoal, sim, tá? O Real-Time Intelligence ele está disponível em produção e ele já está contemplado dentro das licenças Microsoft Fabric, tá? Seja ela desde uma F2 a uma F32, que são estruturas de Fabric apenas, ou da F64 para cima, que são estruturas ali que já se comparam com o Premium, né? Onde você tem mais alguns outros benefícios além de toda a plataforma Fabric. E o Fabric Data Agents ele está em Public Preview, né? Ou seja, ainda podem ter alguns ajustes, podem existir alguns pontos de criações, né? Algumas processos de conexões, mas já está disponível. Você já pode testar, você já pode criar, já pode chegar no outro patamar. E Lê, por onde que a gente começa? Rapaz, tem uma jornada bem interessante aqui que a gente tem apoiado os nossos clientes aí nos últimos anos, fazendo o primeiro passo, que é uma análise da maturidade, que é entendendo onde vocês estão. Então faz uma avaliação de como que vocês estão em relação aos seus dados, às suas fontes. Então essa daí é o nosso trilho, isso daí é o nosso caminhar que a gente vai. A gente já foi diversas vezes já, e aí a gente compartilha com você esse caminho. Quero me tornar uma empresa orientada a dados. Como que eu faço? Quais são os passos? Quais são aqueles passos que vão aumentar a minha chance de sucesso e reduzir os riscos de fracasso de uma jornada dessa, que é bem desafiadora. E eu tenho a parte de priorização e treinamentos também, né, Lê? Muito bem, exatamente. Depois que a gente faz essa análise, o que a gente faz? Capacita, prioriza quais são as primeiras implementações, faz a implementação de fato com vocês e depois a gente governa isso. Como? Colocando isso dentro de um conceito que a gente chama que é o centro de excelência. Então a L3 hoje ela é reconhecida por terem diversos clientes nossos nossas habilidades de centros de excelência. Então a gente tem centro de excelência de Dynamics, de Power Platform, de agentes, de AI generativa e de dados, onde a gente vai ter ali uma lista de responsabilidade que a gente compra dos nossos clientes para poder entregar ali a tranquilidade e o sossego para eles poderem focar no que é mais importante dentro das suas companhias. Essa que é o nosso trilho por onde a gente começa. Então, essa é a nossa